Eu cumprimento a todos que estão ouvindo e vendo esse vídeo na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar um pouco da palavra de Deus com todos vocês que agora estão conectados nesse vídeo. Eu queria ler um versículo que se encontra em João, o Evangelho de João, no capítulo de número 3, versículo 16, uma palavra muito conhecida, né? E agora eu queria estar ministrando em cima desta palavra, e Deus, você pode ter a certeza que Ele vai falar com você, e que esta palavra vai vir de encontro com a sua vida, com o que você tem vivido, com o que você tem passado. Deus, Ele tem esta palavra preparada para você, meu irmão e minha irmã. E assim diz a palavra de Deus em João, no capítulo 3, versículo de número 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero repetir. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente este versículo, eu estava aqui orando, e eu estava pedindo para que Deus viesse a usar minha vida e viesse a falar através da minha voz. Foi aí que o Senhor tocou no meu coração, então eu decidi gravar esse vídeo, decidi ministrar esta palavra para você, meu irmão e minha irmã, pois hoje em dia, hoje nos tempos que nós estamos vivendo, infelizmente, o povo de hoje é o povo que tem tido interesses em outras coisas. Por quê? Porque hoje há um mundo exterior e há um mundo ao qual nós não vemos, que é o mundo espiritual. Então entenda, meu irmão, que hoje há uma grande competição entre o reino das trevas e entre o reino de Deus. Porque o reino das trevas, ele não quer que você chegue ao conhecimento da verdade. O mundo das trevas não quer que você chegue ao conhecimento de Jesus Cristo. O mundo das trevas jamais vai querer que você escute a palavra de Deus, que você chegue ao conhecimento da palavra de Deus, pois o inimigo um dia foi um anjo de luz, um dia ele esteve no céu passeando, um dia ele esteve diante do Senhor, e lá no céu ele tinha uma beleza muito grande. O diabo tinha uma beleza muito grande, e nem sempre o nome dele foi diabo, o nome dele era Lúcifer. E aonde ele passava, os anjos paravam para ver a beleza que ele tinha. Pois Lúcifer no céu, ele não somente tinha uma beleza, mas ele louvava a Deus com um louvor belo, um louvor que era extraído da essência de Deus, um louvor ao qual, quando ele louvava, ele tocava o coração de Deus. E naquele momento, meus irmãos, ele chegando perante a presença de Deus, olhando o Senhor, olhando a beleza, a glória de Deus, Lúcifer, ele chega a uma conclusão, e ele passa a querer ser como Deus, estar ali no lugar de Deus, e ele acaba cometendo uma perversidade, um pecado, e ele faz a cabeça dos anjos. E ele fazendo a cabeça dos anjos, ele causando contenda no céu, ali há uma guerra, e por ele ter feito isso, saído da direção, ele ter ido para algo que não era de Deus, feito o que era mal perante o Senhor ali no céu, houve uma guerra, e Deus, ele expulsou o diabo do céu, ele expulsou Lúcifer, que era um anjo de luz, ao qual depois de ser expulso, a beleza que ele tinha foi tirada, tudo que ele tinha foi tirado, os dons que ele tinha foi tirada a beleza, e o nome dele passou a não ser mais Lúcifer, que significa anjo de luz, e passou a ser diabo, muito conhecido como Satanás, enganador, a serpente, escorpião. E assim, o inimigo, depois de ter descido e caído do céu, o diabo, ele passou a lutar contra a nossa vida.
a lutar contra o povo de Deus, a lutar contra tudo aquilo que Deus fazia, tudo aquilo que Deus criava, tudo aquilo que Deus fez. A Bíblia nos revela que com sua cauda ele arrastou dos céus a terça parte das estrelas do céu, que são os anjos. Ele fazendo isso, arrastou a terça parte das estrelas do céu. Salmos 91, capítulo 91, versículo 7, a Bíblia nos revela e diz: 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Então isso significa o que, meu irmão? 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, 11.000 demônios lutando contra a sua vida e lutando contra a minha vida. Então há o reino de Deus e o reino das trevas. E entenda, meu irmão, que a Bíblia também nos revela que em Apocalipse o diabo, ele desceu do céu com uma fúria tão grande, porque ele sabia que o tempo dele na terra era curto, ele sabia que ele já não tinha volta mais. Então Deus, ele criou um lugar de tortura chamado inferno. E a Bíblia nos revela que o inferno foi criado para Satanás, junto de Satanás, os anjos que caíram do céu, que são conhecidos como demônios hoje. Então, o inferno não foi criado para mim nem para você, meu irmão. Mas o que aconteceu? Deus, ele cria um jardim chamado Jardim do Éden. Ele criando esse jardim chamado Jardim do Éden, ele faz algo extraordinário. Uma das maiores criações de Deus, pois Deus tinha criado anjos e Deus tinha criado vários tipos de coisas. Mas Deus, quando o inimigo Lúcifer saiu do céu, desceu do céu, foi caído, teve a queda, a guerra no céu, Deus, ele faz um jardim. E não somente faz um jardim, mas Deus, ele cria o homem. Deus, ele cria a mim e a você. Deus, ele cria o homem segundo a sua imagem e semelhança. E a Bíblia nos revela que Deus, ele pega o barro. Deus, ele começa a moldar o homem. Deus, ele começa a moldar ao homem e colocar e fazer com suas próprias mãos a sua imagem e semelhança. E ali, meus irmãos, aleluia, Deus, ele estava fazendo uma das maiores criações. E a Bíblia diz muito bem, muito claro em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Deus, ele faz o homem. E Deus não somente faz o homem, mas Deus, ele tira de Lúcifer, que caiu do céu, a essência que ele tinha do louvor. Deus, ele tirou de Lúcifer, mas Deus, quando ele cria o homem, ele coloca dentro do homem esta essência. Deus, ele coloca dentro do homem o dom do louvor, o dom de louvar, o dom de adoração, o dom de adorar a Deus, o dom de glorificar a Deus, de louvar ao nome do Senhor. E Lúcifer vendo isso, o diabo vendo isso, ele ficou com uma fúria muito grande. A beleza que ele tinha, a pureza que ele tinha foi tirada. Deus tirou dele e colocou em mim, você. É por isso, de tal fúria do inimigo contra nossas vidas. E em Apocalipse, como eu vou repetir, como eu disse, a Bíblia diz que Lúcifer, ele desceu do céu com uma fúria tão grande, mas tão grande, porque ele sabia que o tempo dele era curto nessa terra e que ele já não tinha volta mais. E é por isso que ele luta contra a minha vida e a sua vida. Por quê? Porque no Jardim do Éden, quando Adão e Eva foi criado, Deus, ele coloca Adão e Eva naquele jardim. E Deus colocando Adão e Eva naquele jardim, ali tinha várias árvores, vários frutos, mas Deus, ele falou para Adão e Eva do fruto da árvore do bem e do mal: vós não podereis comer. Deus, ele deixou um decreto. Deus, ele deixou esse decreto para que eles não viessem a comer da árvore da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles iriam discernir entre o bem e o mal. E Deus deixou esse decreto para eles. Mas o que aconteceu, meu irmão e minha irmã? Eva foi enganada pela serpente sagaz, muito conhecida como Satanás, o diabo. A serpente deu lugar para o inimigo. O inimigo entrou dentro da serpente. Entrando dentro da serpente, a serpente foi até Eva. E ela indo até Eva, ela começou a tentar Eva e começou a falar para Eva sobre aquela árvore e produziu
no coração de Eva o desejo e a vontade de comer aquele fruto. E é isso que Satanás está usando hoje, nos tempos de hoje. Porque Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz bem claro: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando Écio o atraz e a seduz. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então isso quer dizer, meu irmão e minha irmã, que cada um de nós, o ser humano, ele tem uma fraqueza. Cada um tem a sua fraqueza. Cada um tem o seu ponto fraco. E o diabo, ele fica estudando a cada um, a cada pessoa, até encontrar a fraqueza da pessoa, até encontrar um ponto fraco na pessoa, até encontrar o momento ao qual ele vai chegar, ao qual ele vai jogar seta e fazer com que a pessoa venha pecar e a sair da direção de Deus, a sair da vontade do Senhor. E é assim que o diabo tem trabalhado. Ele vai estudando a pessoa, ele vai estudando a vida da pessoa. E entenda que se a sua fraqueza for mulheres, ele vai jogar mulheres para que você venha cair. Ele vai colocar pessoas que te atraem. Ele vai colocar mulheres que te atraem para que você venha pecar contra Deus. Se a sua fraqueza é o cigarro, ele vai te tentar em cima do cigarro. Se a sua fraqueza é drogas, ele vai te tentar em cima das drogas. Se a sua fraqueza for o seu temperamento, ele vai causar situações para que você venha se estressar e sair da direção de Deus. Ele vai causar situações no seu trabalho, fazer com que o seu chefe te trate de uma maneira diferente, te trate de uma maneira ao qual você se estresse. Ele vai te tentar na sua casa, fazer contendas na sua casa, com sua mulher, ou com seu esposo, ou com seu filho, para que você venha se estressar e sair da direção de Deus. Porque cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando é sua atrai e a seduz. Para muitos, a fraqueza é mulher, para muitos a fraqueza é cigarro, para muitos a fraqueza é droga, para muitos a fraqueza é o temperamento, para muitos a fraqueza é o dinheiro. Pessoas gananciosas, pessoas que são gananciosas. E se a sua fraqueza for isso, se a sua fraqueza for o dinheiro, meu irmão, o diabo ele vai preparar situações, vai preparar coisas para te tirar da presença de Deus. Mas pregador, me dá um exemplo. Vou te dar um exemplo. Meu irmão, imagina você passando por uma situação difícil. Imagina você passando por uma situação complicada financeiramente. Imagina você numa situação difícil, você abrindo o armário da sua casa, abrindo a geladeira e não encontrando o alimento que você precisa, a necessidade que você precisa. E você está na igreja, e você está firme com Jesus, só que passando por uma necessidade, passando por uma situação difícil. Imagina você precisando de dinheiro, e justo nesta hora apareceu uma oportunidade, aparecer algo para você trabalhar, para você conseguir um bom salário. O inimigo pode causar situações como esta, meu irmão, trazendo um bom emprego, mas tem um porém. Aí chega a pessoa e fala para você: olha, nós temos esse serviço para você, você vai receber, por exemplo, 5 mil por mês, você vai receber 3 mil por mês, você vai ganhar um salário excelente, ótimo, só que tem uma condição: você vai ter que trabalhar nos dias devidamente que você vai para o culto. A pessoa coloca um horário ao qual você vai para a igreja, e esse serviço aparece, e o inimigo causando essa situação para te tirar da presença de Deus. E você, numa hora que você não está bem, você numa hora que você está fraco, o inimigo ele vem e coloca essas oportunidades para te tirar da igreja, para te tirar do caminho de Deus. O inimigo causa essas situações, causa esses tipos de colapso. E é nessas horas que Deus vê se você é fiel ou não. Numa hora que você está passando uma necessidade como esta, o inimigo lança serviços, lança propostas, e você vai ganhar bem, e você vai ir bem, e você vai ganhar um salário excelente, e você vai ser próspero, vai conseguir comprar. Aí você pensa: vou conseguir comprar minha casa, vou conseguir comprar meu carro, vou conseguir ter um bom sustento, vou conseguir ter isso, ter aquilo. Só que tem um porém: eu vou ter que deixar o caminho de Deus para conseguir isso. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando é sua atrai e seduz. Cada um é tentado pela sua própria fraqueza. Meu irmão, o diabo ele quer tirar você do caminho de Deus. O inimigo ele quer tirar você da presença de Deus. O diabo ele quer acabar com a sua vida. O inimigo ele quer destruir a sua família.
O inimigo, ele quer destruir essa humanidade. Por quê, meu irmão? Por que ele quer isso? Por quê? O diabo, ele quer destruir a humanidade. Porque para ele não tem mais volta. Ele não pode voltar mais atrás do que ele fez. Para ele jaz a condenação do lago de fogo e enxofre, do inferno. E entenda que o inferno, meu irmão, foi preparado para o inimigo. O diabo, ele não é o rei do inferno. O diabo não vai comandar o inferno. E essas pregações que diz que o diabo, ele tortura, os demônios torturam as pessoas no inferno, é mentira, meu irmão. Porque o inferno foi feito para a tortura deles. E a Bíblia nos revela que pelo pecado de Adão e Eva, pela desobediência do homem, porque o inferno não foi criado para o homem. O inferno não foi criado para que o homem fosse ir para o inferno, para que o homem fosse ir para lá, para sofrer no inferno, porque no inferno será derramado a ira e a cólera do Deus Altíssimo. Deus vai derramar o cálice da sua ira no inferno. E é por isso que o diabo luta contra a sua vida. Porque para ele não tem jeito mais. E a meta do diabo é levar o maior número de almas para o inferno, para sofrer junto com ele, para morrer junto com ele, a morte eterna. Por quê, meu irmão? Por quê? E muitas vezes você se pergunta o porquê as coisas não dão certo para mim, o porquê as coisas não vão para frente, o porquê de tantas lutas, o porquê de tantas provações. Entenda, meu irmão, que é o mundo que nós estamos vivendo, mundo material, o qual você pega, você apalpa e você vê, mas há um mundo espiritual. Há lutas que você não enxerga, há lutas que são invisíveis, são demônios e anjos lutando, muitas vezes, meus irmãos, lutando. E por isso, por causa desta palavra que eu li para você, que o inimigo sente uma fúria muito grande pela sua vida. Porque aqui em João, ao qual eu li para os irmãos, capítulo 3, versículo 16, que a Bíblia diz: porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Então, para nós, meu irmão, Deus, ele deu uma chance para nós. Deus, ele está te dando uma chance neste dia, nesta hora. Deus, ele está te dando uma chance, meu irmão, através desta palavra. Jesus dizia: vós estáis vindo pela palavra que eu vos tenho falado. E a palavra de Deus é uma limpeza. Deus está limpando o seu interior nesse momento. E como eu disse, meu irmão, o inimigo, ele não quer que você seja salvo. O inimigo não tem volta mais. Mas para nós que estamos vivos, Deus, ele nos deu mais uma chance. Deus, ele abriu os céus, meu irmão. E Deus, ele viu o ser humano como o ser humano estava. O ser humano estava se destruindo. A sua criação estava se destruindo. Estava saindo da sua direção, estava saindo da sua vontade, estava pecando contra Deus. E a palavra de Deus diz que o pecado nos faz separação entre Deus. O pecado é uma barreira. O pecado, ele é uma barreira. Ele faz com que você se afaste de Deus. Ele faz com que nós venhamos a nos cegar. Faz com que nós venhamos, mesmo que nós temos ouvido, mesmo que nós temos olhos, mesmo que nós temos sentido, nós venhamos a ser cegos espiritualmente. Mas esta palavra está dizendo que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ele viu a sua criação sendo destruída, viu a sua criação sendo destruída pelo inimigo, destruída pelo pecado. E Deus tomou uma decisão, meu irmão. Deus, ele tomou uma decisão. Ele falou: eu vou enviar meu único filho, meu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê. Você não precisa pagar, meu irmão, para você crer em Jesus Cristo. Basta você ter fé e crer. Mas a Bíblia diz: aqueles que dizem estar nele devem andar assim como ele andou. Não basta você falar: eu creio em Jesus Cristo, eu acredito em Jesus Cristo, mas não andar como ele andou. Porque muitos falam: eu tenho Jesus Cristo. Muitos falam: eu ando com Jesus, eu tenho Jesus, mas ando uma vida toda deformada, uma vida toda sem direção com Deus. A mesma boca que ele fala: eu creio em Jesus Cristo, é a mesma boca que ele usa para falar palavrões. E do que adianta isso? Se você não andar como Jesus andou, você não tem ele. E a Bíblia diz muito claro, em Romanos capítulo 8, versículo 14: ora, todo aquele que... a Bíblia diz muito claro
Romanos 8, versículo 14. Ora, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, isso nos revela que nem todos são filhos de Deus. Nem todos são filhos de Deus. Por quê, meu irmão? Só os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois todos que são guiados. Então, para que você venha a ser filho de Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Porque se você não é guiado pelo Espírito Santo, você é só apenas uma criatura, algo que Deus criou, você não é filho. É apenas uma criatura. Quando você não é guiado pelo Espírito Santo, você não é filho, você é uma criatura. Porque a Bíblia diz muito claro, e não é eu que estou falando isso, não sou eu que estou pregando isso, mas é a palavra de Deus que está dizendo, Romanos 8, 14. Todos que são guiados. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Olha, o Espírito de Deus não te guia para uma mesa de bar. O Espírito de Deus não te guia para você fumar. O Espírito de Deus não te guia para você se prostituir. O Espírito de Deus não te guia para você falar palavrões, para você trair a sua mulher e o seu esposo, para você andar na prostituição. O Espírito de Deus não te guia para que você venha agredir seu irmão, para que você venha se separar, não perdoar o seu irmão. Se você tem feito isso, você não é filho, porque você está sendo guiado não pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não te guia para isso. Se você está sendo guiado para falar palavrões, para trazer discórdia, para matar ou fazer isso, é o espírito maligno que está te guiando, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo te guia para quê? Perdoar o seu próximo, ser justo, andar em conformidade com Deus, ler a Bíblia, buscar a direção de Deus antes de cometer qualquer ato, buscar a presença de Deus, orar, jejuar, buscar ser uma pessoa voltada para Deus, porque a palavra de Deus diz, ora, aqueles que dizem estar em Jesus, esses devem andar assim como Ele andou. Então quando você começa a andar como Jesus andou, a buscar, falar como Jesus falava, andar como Jesus andava, fazer tudo quanto Jesus fazia, então você está sendo guiado pelo Espírito de Deus, e aí você passa a ser filho de Deus. Não sou eu que estou falando isso, meu irmão, eu estou pregando a palavra de Deus. Então Deus, Ele enviou o seu único filho. Imagina Jesus no trono, meu irmão, imagina o que é o céu, meu irmão. Nesta terra nós passamos por aflições, crentes e não crentes, o sol nasce para todos, passamos por tribulações. Esse evangelho que diz, vem para Jesus que você nunca vai passar provações, tudo tem que estar certo, você não pode ficar doente. Vem para Jesus que você não... Parece que o povo hoje, na verdade, está sendo enganado. Porque não é isso que a Bíblia nos diz. Muitos estão pregando, vem para Jesus que você vai ficar rico, vem para Jesus que você nunca vai ficar doente, vem para Jesus que nada pode acontecer com você, não pode acontecer nada. E então a pessoa fica com a cabeça transformada, a pessoa fica com a consciência, e quando ela vem para Jesus, ela vem achando que nada pode acontecer de errado com ela, nada pode acontecer. Então, o que acontece? Dá uma febre na pessoa, Deus não está mais comigo. A pessoa passa por uma aprovação financeira, porque Deus não está comigo, porque aquele que me evangelizou falou que eu vinha para Jesus, e eu nunca poderia passar por uma aprovação financeira. Porque se eu passo uma aprovação financeira, é porque Deus não está comigo. Porque se eu estou doente, é porque Deus não está comigo. É porque se eu sofri um acidente, Deus não está comigo. E é isso que hoje, sem direções, os pregadores estão pregando. Vem para Jesus que nada pode acontecer. Mas não é isso que Jesus nos disse. Jesus disse que nós iríamos ser odiados por causa do nome dele. João capítulo 16, versículo 33 diz isso. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus Cristo passou por provações, se Jesus Cristo passou por provações, se Jesus Cristo passou por pessoas que traíram Jesus Cristo, pessoas que o negaram, Jesus foi açoitado, se Jesus Cristo passou por momentos difíceis, quanto mais a nós, seres humanos, mortais. Então, meu irmão, o Evangelho é esse. Há provações, há lutas, tanto para ímpios quanto para justos, tanto para crentes e não crentes, há provações.
Pessoas crentes passam por provações também. Mas há uma diferença daquele que está no mundo e não serve a Deus e aquele que está dentro da igreja e serve a Deus. Qual é essa diferença? É essa, que aqueles que estão no mundo, quando passam por provações, passam por momentos difíceis, eles sentem um vazio dentro de si. Sentem um grande vazio dentro da sua alma. E para sustentar esse vazio, eles buscam consolo nas coisas do mundo. Se sentem sozinhos, buscam consolo na bebida, na droga, na prostituição. Buscam consolo no estresse para relaxar. Eles ainda falam para relaxar. Vão fumar, vão se drogar, vão fazer coisas que não devem fazer, porque se sentem sozinhos, porque estão sem Deus. Mas há uma diferença. Eles buscam consolo nessas coisas. Mas há uma diferença daquele que está na igreja. Porque quando aquele que está na igreja, quando aquele que está buscando a Deus, está buscando a presença de Jesus, ele não busca consolo na bebida, nas drogas. Ele busca consolo em Deus. Ele busca consolo na presença de Deus. Ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai buscar. E Deus consola. E Deus está te consolando agora, meu irmão. Deus está te consolando. Porque Deus ele enviou o seu único filho por amor de nós. Imagina o que é o céu, meu irmão. Nessa terra nós temos provações. No céu não há essas provações que nós temos. No céu não há dor. No céu não há doenças. No céu não há choro de morte. Pessoa, imagina, aqui na terra nós muitas vezes perdemos ente querido, perdemos amigos. Não há isso aqui na terra, meu irmão. Não há isso no céu, meu irmão. Aqui na terra há isso, há dor, há choro. No céu não há isso. E Jesus estava no céu, Jesus sendo Deus. Jesus sendo Deus estava no céu, meu irmão. Ele tinha tudo lá. Jesus tinha tudo, tudo, tudo. E ele deixou o seu trono de glória e desceu à terra para morrer por nós, meu irmão. Para morrer por um povo pecador. Meu irmão, para morrer por você. Mas você deve, muitas vezes, Deus me mostra pessoas falando, mas Senhor, eu pequei, Senhor, eu sou falho. Senhor, eu uso drogas. Senhor, eu bebo, eu fumo. Senhor, eu me prostituo. Eu uso droga. E eu faço tudo errado. Como que o Senhor pode me amar assim? Como que o Senhor pode me aceitar assim? Meu irmão, Jesus ele veio por você e por mim. Jesus veio morrer por um povo pecador, porque se nós fôssemos justos, não precisaria de Jesus ter passado por tudo que ele passou. Se o povo da terra fosse justo, não precisava de Jesus ter descido do céu para morrer por nós. Então, meu irmão, Jesus ele veio morrer por você. Jesus ele veio morrer por mim. Jesus não veio buscar justos, mas veio buscar pecadores ao arrependimento. Veio buscar povos para o adorar, para o louvar, para que viessem a ser salvos da condenação do inferno. É por isso que o diabo luta contra a sua vida. É por isso, meu irmão. E nesse dia Deus está falando, não importa quem você é, não importa o que você fez, apenas se renda, apenas se renda. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está te fazendo um convite neste momento. Jesus está falando, vinde a mim, vós que estáis cansados. Porque as coisas desse mundo nos cansam, nos traz o desgaste. São coisas momentâneas, coisas que passam. As coisas dessa terra são coisas passageiras. Por quê, meu irmão? Tudo nessa terra acaba um dia. Nós não vamos estar vivos para sempre. Você não vai estar vivo aqui nesta terra para sempre, pois o seu corpo, ele se corrompe. O seu corpo, um dia, você vai morrer. Não tem como esconder isso. Um dia, eu que estou ministrando, Deus vai me resgatar dessa terra. Um dia todos nós vamos morrer. E Deus, Ele deixou esse decreto, deixou esta palavra para me falar para você. Não acumuleis tesouro onde o ladrão pode roubar e a traça e a ferrugem pode corroer. Jesus disse isso. Não acumuleis tesouro nessa terra, aonde o ladrão rouba. Mas antes acumuleis tesouro aonde o ladrão não pode roubar. Tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não pode corroer. Porque tudo nessa terra é momentâneo. Tudo nessa terra é passageiro. Mas a única coisa que não é passageira é a eternidade, é a nossa alma. O seu corpo é material, é tudo matéria. Um dia vai se desfazer. Um dia nós vamos
está no cemitério. Infelizmente é assim, meu irmão, a vida. Quantas pessoas já não morreram e estão no cemitério hoje? O corpo, ele vai se corromper, vai se desfazer, mas a sua alma é eterna. A sua alma viverá para sempre. E depois que nós morremos, há o juízo. Qual é este o juízo, pregador? O juízo é este: ou é céu ou é inferno. Se você andou como Jesus, se você buscou a palavra de Deus, se você deu crédito na pregação, se você buscou andar como Jesus, porque aqueles que dizem estar nele, eu vou repetir, esses devem andar assim como ele andou. Se você andou nessa terra como Jesus andou, porque a Bíblia não é um material para que você venha deixar no seu guarda-roupa, juntando pó, juntando telha de aranha. A Bíblia não é algo para que você venha deixar no seu guarda-roupa, você venha deixar no seu armário. A Bíblia foi nos dada como um presente de Deus, como um manual. Você não acha um tesouro sem que você venha ter o mapa do tesouro. O céu é o tesouro e a Bíblia é o mapa ao qual vai te levar a esse tesouro. A Bíblia foi nos dada como um mapa, como se fosse um GPS, meu irmão. O GPS do cristão, para que você venha viajar. Você vai para um lugar que você não conhece, você usa o quê? O GPS. Você pega informações do lugar, você vai girar via direita, você vai pegar a estrada tal, e assim a Bíblia. Se você quer ir para o céu, você precisa de um manual, você precisa de um ensinamento. E a Bíblia é esse ensinamento. Através da palavra que Jesus deu, nós vamos alcançar o céu, seguindo o que Ele deixou. Se você não buscou, depois da sua morte, você vai para o inferno. Muitos não pregam mais sobre o inferno. O inferno é horrível, meu irmão. E nós devemos ministrar, porque Jesus pregou mais sobre o inferno do que do céu. Mas você vai falar do inferno? Não fala do inferno. Muitos estão falando isso. Vai pregar nas igrejas. Muitos falam, olha, dá uma escondida. Não fala muito do inferno. Não fala muito de pecado, porque o povo não gosta. É isso que está acontecendo. Muitos já não têm coragem de pregar. Porque muitos pregadores falam, muitos pastores falam, se eu pregar do inferno, se eu pregar sobre o pecado, eu vou perder tal ovelha. E tal ovelha tem um dízimo alto. Tal ovelha tem uma oferta X. E eu não vou pregar isso, porque senão ela vai sair da igreja, senão tal família sai da igreja. Nós devemos pregar sim, meu irmão, porque o que segura alguém na igreja é a palavra de Deus. O que segura um jovem na igreja, eu sou jovem, meu irmão, é a palavra de Deus. O que segura um jovem na igreja não é Criscoteca Gospel, não é Arraial Gospel, não é danceteria gospel, não é Arraial Gospel, não é baladas gospel. O que muda uma vida, meu irmão, é a palavra de Deus. Muitos estão pegando hoje em dia coisas do mundo, pegando coisas do mundo e colocando dentro da igreja para atrair público. Isso é só um inchaço, causa só um inchaço na igreja e não crescimento. Pois os jovens vêm sim. Muitos estão colocando campanhas de prosperidade, atraindo multidões de pessoas, mas produzindo somente um inchaço. Não há mudança, não há conversão. Eu nunca vi numa balada gospel alguém ser batizado com o Espírito Santo, alguém ser transformado, alguém se arrepender dos seus pecados. Somente pessoas pulando. E não há transformação, não há mudança de vida, não há conversão. Por quê? Porque estão pegando coisas do mundo e trazendo para a igreja. Porque não há uma mudança. Meu irmão, quando eu era do mundo e eu vim para a igreja, eu tinha costumes e eu gostava de muitas bandas de rock, e eu ouvia muitas bandas de rocks pesados e várias bandas satânicas, e eu escutava muito isso, e era camisas de rock, e andava escutando Led Zeppelin, escutava AC/DC, escutava Nirvana, escutava Metallica, Iron Maiden, Go In The Hole, escutava todo tipo de rock. E no meu computador tinha mais de 500 bandas de rock, e o meu sonho era tocar em uma banda de rock, cantar em uma banda de rock e ter um futuro nisso. Mas quando eu conheci a Jesus, e eu vi que a maioria dessas bandas, as letras são satânicas, as letras são inspiradas pelo próprio demônio, as letras não são inspiradas por Deus, pois muitos tiram sarro até de Jesus, muitos em suas letras
menosprezam o nome de Jesus. Como Raul Seixas, ele diz assim numa letra dele: eu não sou besta para bancar uma de herói, sou vacinado, sou cowboy fora da lei. Depois ele diz: ó coitado, foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo de ir morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta para bancar uma de herói. Então ele está chamando Jesus de besta, está falando que Jesus bancou uma de herói e ele não é besta para bancar uma de herói. Olha só o grau, meu irmão. Há muitas bandas, como Kiss, que vai até a Califórnia, até um hotel chamado Hotel na Califórnia, que eles consagram a sua letra, é um hotel satânico, ao qual eles se reúnem para fazer satanismo, e eles entram e logo na porta tem um tapete com o rosto de Jesus, e quando eles chegam, eles pisam nesse tapete e gospem no rosto de Jesus, e logo à frente tem uma estátua de um demônio com as mãos abertas, ao qual eles vêm e colocam a sua letra nas mãos desses demônios para consagrar. Letras pesadas, e eu escutava tudo isso. Só que quando eu fui resgatado por Jesus, eu comecei a ter o conhecimento, e a Bíblia foi se cumprindo, porque a palavra de Deus diz: pois seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade vos libertará. E assim eu fui conhecendo a verdade de Deus. E assim, quando eu conheci a verdade, eu deixei tudo isso. Mas o meu pensamento, eu tinha deixado de escutar as músicas de rock, as bandas de rock, mas o meu primeiro pensamento, pois não tinha saído do meu coração aquilo, não tinha havido uma conversão total, mas eu parei de escutar. Só que qual foi o meu pensamento? Eu vou procurar agora o rock gospel. É a mesma batida, eu falava, é o mesmo som, é o mesmo toque, só que a letra é direcionada a Deus. Eu tinha me convertido? Tinha mudado isso em mim? Não. Porque ainda estava no meu coração aquilo. Eu ainda tinha vontade de escutar. Não tinha saído totalmente do meu coração. E a mesma coisa, essas pessoas que estão no mundo. Buscam baladas, raves. Aí ela chega na igreja: oh, aqui tem balada gospel. Aqui tem discoteca gospel. Eu vou ficar por aqui. Aí a pessoa não se converte. Por quê? Ela fala: agora eu estou numa balada que é para Deus. Coloca os louvores lá com a batida e agora está tudo certo. Não houve conversão. Eu não vi nenhuma parte da Bíblia, nenhum apóstolo pegando coisas do mundo e trazendo para a igreja. Eu não vi nenhum versículo da Bíblia falar que apóstolo Paulo colocou uma balada gospel para atrair os jovens à igreja, que colocou cultos para a prosperidade direcionados ao dinheiro para atrair o povo para a igreja. Eu não vi isso. Eu não vi isso, meu irmão. Apenas eles pregavam palavras de arrependimento, ao qual eles mencionavam o nome de Jesus Cristo e pregavam sobre a salvação. E é isso que eu vim falar para você. Depois da morte é o juízo, meu irmão. Ou é céu ou inferno. O inferno é horrível. É horrível, meu irmão. Nem os demônios, nem Satanás quer ir para lá. Porque você vê na palavra de Deus o endemoniado gadareno, na cidade de Gadara. Você vê na palavra de Deus, quando Jesus chega, era uma legião de demônios, equivalente a 6.000 demônios que estavam dentro daquele homem. E quando Jesus chega para libertá-lo, os demônios dizem para ele não mandar eles para o abismo. Nem os demônios querem ir para o abismo, entenda. Nem os demônios, de tão horrível que é lá. Eles falaram: não nos mande para lá, mande-nos para a manada de porcos que tinha ali. Tinha uma manada de porcos ali. E Jesus libertou aquele homem. E os demônios foram para a manada de porcos, ao qual desceram a despenhadeiro abaixo. Então, meu irmão, o inferno é horrível. É horrível. É por isso que Deus, Ele nos enviou o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nesta hora, meu irmão, eu quero dizer para você que Deus enviou o seu único Filho amado à terra para te salvar e me salvar, para salvar a nossa vida da condenação do inferno. Meu irmão, não importa o seu passado, não importa o que você viveu, não importa
o que você fez. Nesta hora, Jesus está mandando dizer: arrependei-vos, porque está próximo o Reino dos Céus. Ninguém sabe o dia da sua morte. Você não sabe se você vai morrer hoje, ou amanhã, ou depois, ou daqui uma ou 2 horas. Você não sabe que dia vai ser a sua morte, meu irmão. Mas ela pode vir a qualquer momento. E se você não tiver em compromisso com Deus, para onde você vai? Se você não tiver andado como Jesus andou, falado como Jesus falou, pois em Coríntios diz, capítulo de número 10, versículo, se não me engano, de número 31, que diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se você não tem reconhecido Jesus, se você não aceitou a Jesus ainda, meu irmão, esta é a hora. Não deixe de buscar a Deus agora, porque muitos dizem: quando eu ficar mais velho eu vou, e quando ficar mais velho eu vou ir, agora eu quero curtir, amanhã eu vou, depois da manhã eu vou, daqui a 1 ano eu vou. Pode ser tarde demais, meu irmão. Você pode morrer a qualquer momento. Quantos já não morreram pensando nisso? Mas a Bíblia diz em Eclesiastes: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Um cãozinho inofensivo, ele não tem nenhuma chance contra o leão. O leão é muito mais forte que ele. Mas um leão morto não vale de nada. O cãozinho pode ser inofensivo, mas se ele estiver vivo e o leão morto, qual que vale mais? O cãozinho ou o leão? Lógico que é o cãozinho, porque ele está vivo. Então, meu irmão, se você tem vida ainda, você pode buscar a Deus. Está lá o inferno, está lá as densas trevas. E no inferno, meu irmão, você não vai fazer uma viagem de 1 semana, como você vai para a praia e volta. Você não vai passar 1 mês no inferno, você vai passar 1 ano, 2, nem 3. É uma eternidade. E o que é uma eternidade? É para sempre, meu irmão. É algo que nunca acaba. É você passar anos e anos e anos, 1.000, 3.000, 400 milhões, trilhões e bilhões de anos, e nunca vai acabar esse ciclo. Não há saída no inferno. Não há como escapar do inferno. Não tem como escapar do inferno. É eterno, meu irmão. É eternidade. Aqueles que entraram no inferno não podem sair de lá, meu irmão. Não podem sair de lá. Por isso que não existe essa história de fantasma. Não existe essa história de fantasma. Não existe isso. Pois a Bíblia diz muito claro: Jesus não deixou a direção. E entenda que se eu estivesse falando da minha opinião aqui, meu irmão, você poderia me criticar, falar o que você quiser. Mas eu não estou falando da minha opinião, eu estou falando da própria palavra de Jesus. Porque eu não posso questionar a sua opinião, nem você questionar a minha. Se eu falar eu gosto da cor azul e você falar eu gosto da cor vermelha, você não pode me fazer obrigar a querer gostar da cor vermelha, sendo que eu gosto de azul. E nem eu posso fazer você gostar da cor azul, sendo que você gosta da vermelha. Mas tem algo que está acima da nossa opinião, que é a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando. Você pode estar bravo comigo, você pode estar querendo sair deste vídeo, mas entenda que não sou eu que estou falando, foi Jesus. E se você não gosta dessa palavra, irmão, é a mesma coisa de você falar: eu não gosto do que Jesus falou, porque eu não estou lendo o que eu criei, mas o que Jesus falou através da sua palavra. E a Bíblia nos revela de um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. Olha só, este homem rico, ele tinha riquezas, ele se regalava em sua vida, mas não tinha compromisso com Deus. E havia um certo homem, mendigo chamado Lázaro, que era coberto de chagas, meu irmão, e jazia à porta daquele rico, e desejava alimentar-se, olha só, das migalhas que caíram da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Mas só que aconteceu que um dia este rico, ele morreu, e Lázaro também, sendo pobre, o mendigo, também morreu. E aconteceu que o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, considerado como o céu, o paraíso, o descanso. E também o rico foi sepultado e foi levado para o inferno. E ele, estando em tormentos no inferno, ele levantou os olhos, ele viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. E ele, olhando, ele começou a clamar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormentos nesta chama. Escute, meu irmão,
Ele pedia para que Lázaro viesse a molhar a ponta do dedo e pingar na língua dele. Você acha que uma gota de água pode sustentar a sede de alguém? Não pode, meu irmão. Pois lá no inferno, o tormento é tão grande, e tão horrendo, que a pessoa ela entra num colapso em sua mente e ela calcula que uma simples gota de água pode sustentar a sede dela. Imagina o tormento do inferno. Imagina que é uma eternidade queimando nas labaredas do inferno, meu irmão. Isso não é brincadeira. Não é brincadeira. Muitos não têm pregado do inferno. Muitos não têm ministrado sobre o inferno. Meu irmão, nós devemos falar sim, meu irmão. Nós não podemos omitir a palavra de Deus, porque muitos estão omitindo. Se você não souber disso, você não saber como que é isso, você pode estar sujeito a ir lá. Você pode estar um passo de ir para o abismo, assim como Datã, Corá e Abirão estavam. Causaram contenda diante do povo de Israel. Causaram contenda, fizeram o que era mal perante os olhos de Deus. E Deus, ele abriu uma boca na areia e engoliu, mandando-os direto para o abismo. Você pode estar como eles, a um passo de ir para o abismo, meu irmão. E assim, meu irmão, como prova, ele disse para pai Abraão: tem misericórdia de mim, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo. E Abraão disse para ele: filho, lembra-te de que recebestes os seus bens em tua vida, e Lázaro igualmente aos males. Agora, porém, aqui está em consolo, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, aqueles que estão no céu, passar pelo inferno, outros não podem. Eles não podem sair do céu e ir para o inferno. E assim diz a palavra: nem os de lá passar para nós. Então, quem está no inferno não pode passar para o céu, nem quem está no céu passar para lá. Porque é posto um grande abismo. Ninguém pode sair do inferno. Ninguém também pode sair do céu. Se você entrou no céu, vai ser uma eternidade na glória. Aleluia, glória a Deus. Mas se entrou no inferno, nunca mais você vai sair de lá, meu irmão. Nunca mais. Imagina o que é uma eternidade. E aqui ele começou a dizer: então replicou: pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Deixa eu voltar para a minha casa paterna. Deixa eu voltar para a terra. Porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ele queria, o rico, ele queria sair do inferno e avisar os irmãos. O desespero era tão grande que ele falou: deixa eu voltar, eu preciso voltar para minha casa, avisar meus 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento, para que eles não venham sofrer aqui. Mas olha o que ele disse. Respondeu Abraão para ele, para o rico: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Eles vão se arrepender. Mas Abraão disse, porém, ele respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscitasse alguém entre os mortos. Então quem está no inferno não sai de lá, quem está no céu também não sai de lá. É uma vida em tormentos, em dor, em sofrimento, horrível. Você vai procurar uma saída, não há saída no inferno, não há luz no inferno, não há uma porta de saída, não há uma janela para você escapar. Não há, meu irmão, porque nessa terra, quando você sente dor, você ainda procura um remédio e ainda há uma solução. Você procura, mesmo que você está com dor, você tem esperança muitas vezes e fala: não, eu vou melhorar. Mas imagina o que é viver uma vida sem esperança no inferno. Você saber que não tem um remédio, não tem uma cura, você saber que não tem uma saída. Lá é o inferno, não há saída, não há cura. É uma eternidade em dor e em sofrimento. Mas ainda, meu irmão, não é o fim. Você está vivo e está escutando esta palavra. Arrependa-se dos seus pecados. Eu estive procurando de Deus, falando: Deus, muitas vezes quando eu ia ministrar na igreja, muitas vezes quando eu ia ministrar para pessoas, eu falo: Deus, o que eu tenho que falar?
É uma preocupação que todos os pregadores têm. O que eu devo falar, Senhor? O que poder pregar, Senhor? E muitas vezes quando eu abria a Bíblia, estava lá, e Deus começava a mostrar para mim exemplos da Bíblia. E quando eu abria em Mateus capítulo 3, versículo 2, estava lá João Batista pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E eu comecei a folhear a Bíblia muitas vezes, e olha que eu estou arrepiado agora. Está me arrepiando, isso porque essa palavra é muito tremenda, meu irmão. E ali Deus começava a falar comigo, eu abri a Bíblia, e ali estava Mateus 4, versículo de número 17, porque Jesus também pregava, passou a pregar, a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E eu comecei a pesquisar, e o ensinamento de Jesus dizia: pregar que está próximo o reino dos céus. E eu li a Bíblia, buscava, e quando abri em Atos, estava lá Atos 3, versículo de número 19, e Pedro pregava: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Arrependa-se, arrependa. O arrependimento, meu irmão,